Shabbat Shalom, igreja. Shabbat Shalom. Bom dia a todos. Bom dia. Para achar de hoje, Shelach Lechá, envia ou envie para você, como está escrito aí na lousa. Você que pode andar em Números 13. Números 13. Todos acharam aí? Amém. Números 13. Vamos ler então? Em reverência à palavra de Deus. Diz o seguinte: Adonai Deus disse a Moshe: envia alguns homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, que doou ao povo de Israel. De cada tribo ancestral envia alguém que seja líder da tribo. Moshe enviou-os do deserto de Parã, como Adonai lhe tinha ordenado. Todos eles eram homens da liderança dentre o povo de Israel. Amém? Amém. Somente até aqui. Pode se aceitar, glorificando o nome do Eterno. Querido Deus Eterno Pai, em nome de Yeshua, nosso Messias, queremos agradecer, Senhor, por essa manhã, por esse sábado, por esse presente que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa abençoar o nosso intelecto, Pai, que nós venhamos absorver o máximo da Tua Palavra, adquirirmos conhecimento para a nossa vida, Senhor, e assim nos aproximarmos mais de Ti e termos mais intimidade contigo, ó Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos, a igreja diz? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente começar essa porção, vamos fazer uma recapitulação. Recapitulação, existe essa palavra? Meu Deus do céu, eu quero que tenha umas coisas na minha cabeça que só Deus. Está lá em Números 12. Números 12, versículo de número 16. Diz o seguinte. Olha aí na sua Bíblia aí. Mais tarde, o povo saiu de Hatzerote e acampou no deserto de Parã. Amém? Está aí na sua Bíblia também? Dá para enxergar isso aqui? Está uma letra horrível. Vocês acham o desenho do pastor bom? Que vocês não viram o meu ainda. Então vamos lá. O povo saiu de Hazerote para acampar no deserto de Parã. Pois bem, nós vamos entender um pouco aqui a história. E já no último versículo da porção, nós já temos uma introdução dessa porção aqui, Shelach Lechá, que diz o seguinte: Hazerote, ele é assim para ver se os irmãos conseguem chegar. Dá para ver? Dá. Todo mundo? Hazerote. Em hebraico, C-H-A-At. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo? Isso aí. Hat.
Hatzerot. Azerot no nosso idioma, Hatzerot em hebraico. E aí nós vamos entender, igreja, que esse nome aqui, essa cidade, no contexto original, tem um significado muito profundo aí. Já começa pelo seguinte, que essa palavra Hatzerot vem de uma raiz que significa o seguinte, a raiz vem daqui, ó, da palavra Hatzer. Hatzer, que significa o seguinte, presta atenção nisso daqui, eu não consigo decorar direito, eu tenho que ficar olhando aqui toda hora. Acampamento fechado. Ou seja, essa palavra aqui vem dessa palavra, Hatzer, vem da raiz dessa palavra, Hatzer, significa acampamento fechado, morado, isolado. E aí o que o Eterno está querendo nos mostrar aqui? Presta atenção. Eles estavam aqui e foram para o deserto de Parã. Certo? Amém? Vocês estão vivos aí? Amém. Quem está cansado aí? Alguém está cansado? Ninguém, né? Então vamos lá. Me ajuda aí. Interage aí. Dá para ver isso aqui? Você quem está aí no fundo, dá para ver, gente? Dá para ver, Patrícia? Maravilha. Parã vem dessa raiz aqui, significa Baar. Tem o significado honrar, glorificar. Deixa eu ver se tem mais algum que eu esqueci. E embelezar. Deixa eu puxar essa mesa mais para cá. Deixa ela assim, ver se vocês conseguem ver melhor, né? Dá para ver aí? Dá para ver? Maravilha. Então, vamos entender o seguinte. O povo estava aqui, num lugar que tem o significado de acampamento fechado, para um lugar aqui, deserto de Parã, significa honrar, glorificar e embelezar. Só nesse pedacinho aqui nós vamos entender o seguinte, que o intuito do Eterno era tirar o povo de um isolamento e colocar o povo num lugar de honra e de glória. Só que isso ocorre depois do quê? Onde o povo estava aqui, antes de chegar aqui? Alguém lembra? Na porção anterior? Sábado passado? Alguém se lembra? Onde o povo estava? Esse acontecimento aqui ocorre logo após o Monte Sinai. Logo após a entrega da Torá. Ou seja, para o povo chegar lá, o que o povo tinha que fazer? O povo primeiro recebe a palavra, depois o povo é colocado num lugar isolado, num acampamento fechado, para depois chegar num lugar de glória. Percebe que são estágios, etapas? São etapas que vão levando o homem para a glória de Deus, vão aproximando o homem para a glória do Pai. Interessante isso, né? Essa porção já começa por aqui. Posso apagar? Todo mundo anotou? Alguém achou interessante? Anotou já? Tá bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Vou fazer rapidinho aqui. Ainda temos uma prova hoje, não é isso? Glória a Deus. Temos uma provinha hoje, igreja. Da graça. Rapaz, tem que botar uns break aqui, hein? Ó. Tá vivo. Amém? Amém. Vamos lá, hoje eu prometo que eu vou ser rápido. E aí, igreja, olha que interessante. Quando eles chegaram no deserto de Parã, nós já aprendemos que vem da raiz Baar, significa honra, glorificar, embelezar e... Eita, que letrinha abençoada, ó. Dá para ver? Dá para ver, né? Tá bom. Só não dá para entender, mas dá para ver, dá, né? Aí eles pararam em uma cidade que tem o nome de Cádiz.
E essa cidade também tem um significado muito profundo. Em hebraico, Kadesh. Que aí eu acho que você já deve imaginar, você que já está aqui há um tempo, que a raiz dessa palavra Kadesh vem do... Exatamente. Kadosh. Estão conseguindo já visualizar todos esses acontecimentos? Primeiro Sinai. Amém? Estão conseguindo entender? Amém. Vamos lá, fazendo desenho aqui. Vou dar uma de pastor Rafael aqui agora. Esse aqui é o Monte Sinai. Aqui, ó. Montanha e tal. Sinai. Aí o povo vai para Azerote. Azerote era um lugar que tinha. Eles montam suas tendas lá. Vou aqui as tendinhas, ó. Tendas. Só que o lugar era totalmente murado, fechado. Esses aqui, para quem não consegue entender, são as montanhas que isolam o lugar. Amém? E aqui estão as barraquinhas, ó. Dá para ver que tem as barraquinhas? Vamos lá. Continuando a trajetória. Saindo daqui, ó. Sinai. Aí. Azerote. Qual que é a próxima igreja? Parã. Qual que é? Parã. Deserto de? Aqui eu vou pôr só as tendinhas, porque deserto é deserto. Na cidade que chama? E para onde eles estavam olhando? Para a terra prometida. Ou seja, a trajetória mais ou menos simplificada é essa. Sinai, o que acontece no Sinai? Torá. Todo mundo lembra daquele episódio onde parou as nuvens e começaram os relâmpagos, os raios, pau, pau, pau. O que estava acontecendo ali? Deus estava escrevendo a Torá na pedra. Pau, pau, pau. Imagina a cena, hein? O povo lá de baixo olhando e Deus arrebentando ali as pedras e só estilo Beto Carreiro. Eu fico imaginando, eu fico visualizando. Lembra aquele comercial do Beto Carreiro? Ele escrevia com chicote. Eu fico imaginando Deus brincando de Beto Carreiro lá em cima e dando essa chicotada com raio assim, ó, escrevendo a Torá na pedra. Aí recebem a Torá e tem que ir para um lugar isolado, azerote, murado, fechado. Olha só que interessante. Muitas das vezes nós recebemos a palavra de Deus, mas nós esquecemos de nos isolar e nos fechar. Em que sentido? De nos colocarmos em uma posição de proteção. Esse lugar por si só, quando o povo acampa aqui, já protege o povo. E ele não podia ser um lugar qualquer, tinha que ser um lugar grande. Porque você imagina só, cada tribo de Israel, das 12 tribos, tinha o seu estandarte, tinha a sua bandeira, tinha a sua frase de impacto de guerra, cada tribo tinha o seu. Imagina só o tamanho do lugar que deveria ser. Então esse lugar por si só já protegia o povo. E aí vamos lá. Nessa época aqui, já existia o Mishkan? Não. Sim ou não? Sim. Quem acha que sim? Levanta a mão. Sim. Quem acha que não? Sim, já tinha. Já existia o Mishkan. Na porção passada nós aprendemos que cada tribo era responsável por levar um aparato do Mishkan, o tabernáculo. Uma tribo levava as madeiras, outra a cortina, outros utensílios sagrados. E o interessante é que, para se acampar, o povo fazia uma disposição muito interessante. Que era o seguinte, não sei se vocês já viram. Aqui era o Mishkan. E para proteger o Mishkan, eles faziam mais ou menos isso aqui, ó. Cada tribo acampava protegendo um lado
do tabernáculo, para que ninguém pudesse ter fácil acesso àquilo de mais sagrado que eles tinham, que era a presença de Deus. Você consegue entender isso? Agora você imagina, nós olhando assim nesse desenho, dá um ar de pequenez. Mas você imagina só, mais ou menos 3 milhões de pessoas saindo. Já assistiram aqueles filmes tipo... Deixa eu ver um filme aqui que dá para lembrar. 300, Ben-Hur, que passou esses dias na Globo. Vocês viram como é que o pessoal caminhava? Caminhava em fila indiana ali, um do lado do outro, ombro a ombro, aquela fila enorme, um ia na frente segurando a bandeira, e os irmãos iam atrás, tal, e cantando, e glorificando, e cantando música de guerra. Imagina só essa cena aqui, o povo andando. Lembra que o pastor explicou? Para cada toque de trombeta era uma tribo que andava? Quem já assistiu um desfile militar aí? Quem já viu o desfile militar é mais ou menos assim. Quando eu estava lá no exército, nós ficávamos todos enfileirados assim. Cada companhia, cada batalhão no seu quadrado. Era feita a separação. E aí quando tinha o toque da trombeta do corneteiro, o corneteiro dava o toque, e dependendo do toque do corneteiro, nós sabíamos o comando que deveria ser executado. Por exemplo, nós estávamos com o fuzil aqui do lado. Dependendo do toque do corneteiro, nós saímos da posição de descansar e ficávamos sentindo. Dependendo do toque, nós levantávamos armas, cruzávamos armas. Dependendo do toque, armava-se a baioneta, colocava a baioneta no fuzil. Dependendo do toque, colocava no ombro. E dependendo do toque, aí rompia-se a marcha. E aí vai. E aí cada um dos batalhões saía no tempo certo. Cada um tomava a fila e fazia a marcha ali para contemplar a autoridade. E assim era feito naquele tempo. Os hebreus naquela época, eles tinham todo esse cuidado. O que nós já aprendemos aqui no começo dessa porção? Que quando recebemos a palavra de Deus, temos que guardar com toda a nossa força. Temos que colocá-la num lugar de tamanha importância que ela merece. E só assim nós vamos sair de Azerote para Cádiz, para um lugar separado, um lugar santo, a fim de entrarmos na Terra Prometida. Já começamos o ensinamento por aí, mas tem mais coisa. Todo mundo conseguiu visualizar mais ou menos aqui? Amém? Posso apagar? Vamos lá. Rapaz, eu de mão, não é isso aqui? Agora? O apagador está mais sujando a lona do que limpando. Ó, estava branquinha. Agora está meio suja, né? E aí vamos lá. Vamos parar para analisar. O povo não conhecia o Eterno, amém? Através das maravilhas o povo foi vendo o tamanho e a grandeza de Deus. Quais foram essas maravilhas? Primeiro, Deus enviou as pragas subjugando o povo do Egito, mostrando que ele era mais poderoso do que todos aqueles deuses juntos. Certo? Vamos recapitular todo mundo junto. Não precisa anotar não, né? Todo mundo lembra mais ou menos isso aí. Depois disso, depois que Deus envia as pragas ali, Deus celebra a Páscoa com o povo. É estabelecida a Páscoa ali naquela época. E aí vamos mais adiante. O que acontece depois, de grande? O povo se depara de frente ao mar. O que acontece? Deus abre o mar. Vai que vai. E aí o que acontece? Vamos indo. Deus começa a acompanhar o povo. Deus estabelece o tabernáculo. A glória dele se manifesta ali para o povo. Durante o dia, para o povo não se queimar com o sol. Deus cobre com a nuvem. Durante a noite, a Shekhinah de Deus, a glória manifesta de Deus ali que o povo enxerga e os aquece. Amém? Entrega a Torá no Monte Sinai. Aí chegamos aqui onde chegou. Será que não dava para o povo ter uma experiência com Deus ali? Só que o que acontece? O povo ainda não estava totalmente liberto do seu
passado, o povo estava tão contaminado com aqueles deuses egípcios tão enxertados na cultura egípcia, que mesmo Deus mostrando tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que ele era capaz, o povo não conseguia se desapegar dos deuses egípcios. Primeira aparição disso, quando Moisés sobe para orar, e o povo faz o quê? Constrói um bezerro de ouro. Posteriormente, Deus já tinha prometido uma terra abençoada para o povo. Imagina só, Deus promete a terra, o povo vê tudo isso que já aconteceu. Abre-se o mar, eles vão atravessando, o maná cai do céu todas as manhãs. O povo está tendo uma experiência com Deus ali, mas não se desprendeu do passado. E aí quando chegam diante da terra prometida ali, se eu não estiver enganado, eles estavam andando ali e ia fazer o segundo ano de caminhada. Se eu não estiver enganado, é o segundo ano. Agora fugiu da memória, mas se eu não estiver enganado, era o segundo ano de caminhada. Já estavam nas portas da terra prometida. Já estavam às portas da terra prometida. Aí quando chega lá, o povo ainda está descrente de Deus. Qual que era a ideia de Deus? Vai acampar ali, vai lá, entra e toma posse. Deus mandou o povo ir tomar posse. Só que o que o povo faz? O povo está descrente, o que eles querem? Querem espiar a terra. Espiar a terra. Eita, essa terra aqui saiu quase uma palavra hebraica. O povo quer espiar a terra. Isso demonstra o quê? Falta de confiança em Deus. Falta de fé. Falta de crença no eterno. E aí Deus se ira. Deus já começa a perder, entre aspas, a linha logo ali. Então Deus pega e fala: se vocês querem ver a espia, então manda espia. O que acontece aqui? Moisés vai e seleciona quantos espias, igreja? 12. De cada. E aí vamos lá. Melhor fazer um negocinho mais bonitinho, né? Vocês vão entender. 1, 2, 3, 4. Vou dar mais gordinho aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual que vem o próximo? Ixi. Qual que vem o próximo aí, amiguinho? Fala 12, fala 12. Isso, garoto. Muito bom. Quem são esses 10 aqui? Quem são esses 12, melhor dizendo? São os espias, certo? Representando um de cada. São 12 espias porque são 12. Nossa, meu Deus. 12 não existe. Deus que defende. 12 de novo, olha. Tá amarrado. São 12 príncipes. 12 lideranças. 12 líderes, na verdade, né? Melhor assim. Aqui nós vamos já aprender também o peso que é essa palavra aqui, ó, líder, príncipe, exercer liderança em alguma coisa. O peso que é essa palavra. São enviados 12. Esses de vermelho aqui que eu destaquei, adivinha quem são? Caleb e Josué. Caleb e Josué, exatamente. Por que eu coloquei esse diferenciado? Acabou a tinta. Por quê? Acabou a tinta azul. Acabou assim? É nada. Porque dentre 12,
Esses dois aqui foram os diferenciados. Dentre 12 foram os dois que tiveram olhos bons para espiar a terra. O propósito de Moisés enviou os espias. E ali era para acontecer o seguinte: os espias deveriam andar pela terra durante 40 dias. Iam andar do sul ao norte da terra e trazer o fruto dessa terra, para demonstrar que a terra realmente era boa. Que a terra realmente era uma terra frutífera, uma terra abençoada. Só que, quando Moisés coloca esses caras aqui, acontece o maior tiro no pé do povo de Israel. Quem veio no culto ontem escutou a palavra que a pastora Kátia trouxe. Uma palavra abençoada. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem não está vindo nos cultos, está perdendo, hein? Que cada culto está sendo um mais tremendo que o outro. Você que está em casa, ó, já está começando a flexibilização. Então já vai se programando para voltar a cultuar, porque cada culto está sendo tremendo aqui. Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá, recapitulando aqui. Estabeleceu isso. Deus não queria que os espias entrassem na terra de qualquer jeito. Nós vamos entender aqui que a palavra espia no hebraico, vamos lá, para entender, ó. Espia no hebraico é... Dá para entender, Miraglim? Dá para ver? Dá para ler? Ou ficou pequeno? Dá para ver, Patrícia? Angélica e João? Você está vendo, João? Você não usa óculos? Ah, a Angélica está soprando para você, né? Ah, tá. Então, rapaz, se o João está enxergando, é um milagre nessa manhã. Uma cola aqui. E aí, essa palavra meraglim vem da raiz. Deixa eu ver onde é uma seta aqui que eu esqueci. Regel. Raiz Regel, que significa aquele que anda a pé ou aquele que anda sobre a sola do seu pé. Espia significa que em hebraico meraglim, da raiz Regel, que significa aquele que anda Sobre os seus pés. a pé ou sobre a planta dos seus pés. Aqui também temos um significado muito profundo e muito importante. Esses príncipes não poderiam entrar de cavalo? Poderiam. Não poderiam entrar com carruagem? Poderia. Mas essa palavra aqui, espia, que significa meraglim, que vem da raiz Regel, aquele que anda sobre o pé ou aquele que anda a pé, tem um significado muito importante na cultura judaica. Quando nós vemos aqui, falando a respeito da planta dos pés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. A sola do nosso pé tem um significado muito importante na cultura judaica. Na cultura judaica, quando se fala de sola do pé, quer dizer estabelecer domínio, estabelecer juízo sobre o lugar. Ou seja, Deus queria que o povo, ao mesmo tempo que eles entrassem lá para espiar a terra, que ao andar passo sobre passo para aquele lugar do sul ao norte, que o povo fosse tomando posse da terra prometida. Consegue entender? Sim. E ao andar do sul até o norte, sobre a sola dos pés, era para o povo ir tomando posse daquele lugar. Olha só que interessante. Por isso que é importante estudar, às vezes, no contexto original. Porque se nós formos pegar essa palavra aqui só por pegar, espia, você não vê fundamento nisso. Mas quando você puxa a palavra no original, você puxa a raiz, você entende isso um pouco de cultura judaica, você já vê o quão profundo é esse ato de espiar.
Ou seja, então, esses 12 líderes tinham uma função muito importante na conquista da terra prometida. Estava sobre eles ali o peso de olhar a terra e de conquistar a terra passo a passo. Sabe qual que é o nosso erro? O nosso erro às vezes é querer pular etapas. É querer pular etapas. Pode ver, ó. Como que começou aqui a conquista? Primeiro, Torá, que nós vemos no comecinho. Entrega do Monte Sinai. Depois, Azerote, cidade isolada, cidade fechada. Depois, deserto de Parã, cidade de... Qual que foi a cidade? Vamos todo mundo embora para casa, ninguém está prestando atenção em nada, ninguém está anotando nada. Está aqui só o corpo porque a alma está longe. Vamos recapitular a igreja para vocês aprenderem. Ó. Vamos lá, de novo. Entrega da Torá foi onde? Onde foi a entrega da Torá? Monte Sinai. De lá, para onde eles foram? Azerote, certo? Significa o quê? Cidade fechada, isolada, morada. Amém? Amém. De lá para onde eles foram? Parã. Parã, deserto de Parã. De Parã eles acamparam em qual cidade? Significa separado, santo. Amém? Amém. E aí, o que acontece lá? Se estabelecem os 12 líderes, os 12 príncipes, que tinham a função de espia, que era para tomar posse da terra prometida. Eles tinham que trazer um fruto para demonstrar isso. Amém? Todo mundo está acompanhando, né? E aí vamos lá. Deus... em Deuteronômio 11, 24 e 25, nós vamos ver ali que mais adiante Deus vai explicar a respeito disso. Aí você anota e lê depois aí, para não tomarmos o nosso tempo. Deuteronômio 11, 24 ao 25. Então vamos ler aí, vai dar tempo, eu acho. Qualquer coisa eu acelero mais adiante. Do 24 ao 25. Todos acharam? Diz o seguinte: todo lugar onde pisar a sola do seu pé será de vocês. Seu território se estenderá ao deserto do Líbano, do rio, o rio Eufrates, ao mar ocidental. Ninguém será capaz de resistir a vocês. Adonai, o Deus de vocês, colocará temor e medo em toda a terra que pisarem, como ele disse a... Estão conseguindo entender a importância da sola do pé? E aí vamos ao seguinte. Todos aqui já entenderam aqui? Vamos continuar entendendo. Da vez que entra nesse lugar, nossa está pisando no chão, porque esse sol é santo, solo santo do Senhor. Homem, em hebraico, Adam. Adam vem da raiz Adamá, significa homem. Adam, raiz de Adamá, que é pó da terra. Interessante. Quando Deus começou a criar o homem, ele começou pelos e foi subindo. Ou seja,
A ligação do homem com o pó da terra. Quando Deus cria o homem, o Adão, o que ele faz? O sopro de vida, que é o Rua. Olha só que interessante na criação do homem, só uma curiosidade. Quando Deus cria o mundo, o que existia antes de Deus criar o mundo? Nada. Ou seja, Deus teve que usar uma matéria-prima para criar o mundo. Certo? Porque primeiro veio o mundo, a terra, as coisas, por último veio o... E para Deus criar o mundo, qual foi a matéria-prima que ele usou? Terra. Mas não existia terra. Palavra. Ele usou a... Só que ele usou a palavra, e como que ele trouxe à existência aquilo que não existia? Ele teve que usar alguma coisa. Ele teve que usar dele mesmo. Deus cria o mundo através de uma matéria-prima. E qual foi a matéria-prima que Deus usou? Ele mesmo. Então Deus cria o mundo através dele mesmo, da matéria-prima dele mesmo. Ele teve que usar uma matéria-prima. Todo material que é criado tem uma matéria-prima. Essa cadeira, por exemplo, que você está sentado, tem uma matéria-prima que sem ela a cadeira não existe. Essa madeira aqui, por exemplo, tem uma matéria-prima dela, esse móvel aqui, melhor dizendo. A mesma maneira aconteceu com o mundo, com as constelações, com as estrelas. É interessante ver que tudo aquilo que o homem ainda não tocou funciona de uma maneira perfeita. Já reparou nisso? Eu viajo naqueles programas, naqueles canais de... tipo que passa o mundo animal, tipo Repórter Eco, Planeta Terra, né? Que passava na cultura, eu não lembro mais o dia e a hora que passa. Mas toda vez que eu dou a sorte de achar, eu paro para assistir, cara, que eu acho fantástico. Como que Deus imaginou certos tipos de animais, cara? Eu fico, sabe, pensando nisso e falo, meu, como Deus foi perfeito na criação. E pode reparar que com essa pandemia, olha só como as coisas conseguem se regenerar. O ar consegue ficar mais puro, mananciais já estão se limpando por si só. Tudo por conta da paralisação do mundo, vamos dizer assim. E olha que nem parou na totalidade. A limpeza do mundo. Uma limpeza do mundo. Você já viu que interessante isso? Tudo aquilo que o homem não colocou a mão ainda tem a capacidade de se regenerar? Bom, tudo que o homem não pôs. Olha como a floresta amazônica atua na atmosfera terrestre. Floresta amazônica é o termômetro da Terra, vamos dizer assim. Se continuar desmatando, daqui a pouco ninguém aguenta mais. Mas enfim, né? Não vim falar de geografia, vim falar da palavra de Deus. Então Deus cria o mundo dele mesmo. Então, isso aqui, vocês concordam comigo que é matéria-prima do próprio Deus? Sim. Porque se não havia nada, Deus cria o mundo dele mesmo. E ele usa o pó da terra, que faz parte do mundo, faz parte da terra. E ele criou a terra dele mesmo, então o pó da terra é uma matéria-prima, uma matéria pura. Ou seja, para Deus criar o esqueleto humano, criar essa forma aqui humana, Deus usou a matéria-prima, primeiramente, dele mesmo. Ou seja, Deus colocou dentro de você ele mesmo, já desde a criação. Aleluia, glória a Deus. E você já viu que interessante é que tudo aquilo que o nosso corpo precisa e necessita para sobreviver está na terra já? E vem da terra? Mesmo os remédios vêm da terra. Legumes, verduras, vegetais. Vegetais e legumes é a mesma coisa? Eu sempre me confundo nisso. Legumes, verduras, vegetais, é tudo diferente isso daí? Eu nem sei diferenciar legume e verdura, irmão. Se perguntar o que é verdura e legume, para mim é a mesma coisa. Deve ser Verdura e folha. Tem um nome diferente. Hã? Deve ser diferente, cada um tem um nome. Também acho, mas eu achava que tomate era Legume. legume.
cada um é da mesma tribo. Né? Aí, tudo que nós precisamos no nosso corpo vem na terra. Vem da terra água. Aí temos os alimentos, que é plantado na terra, que brota da terra. E pode perceber que tudo aquilo que o homem inventou arregaça com o nosso corpo. Ó, isso aqui, ó. Lanche, excesso, até vem da terra. Mas quando o homem mete a mão, estraga. Não é verdade? Já parou para pensar que interessante? E aí vamos lá, voltando aqui. Quando Deus cria o homem, Ele vai e sopra o ruach, o fôlego de vida. Quando Deus sopra esse fôlego de vida dentro de Adão, do homem, Deus aí está dando uma cartada de mestre. Quando Ele sopra aquilo que está dentro ou fora dele? Ou seja, Deus mais uma vez coloca aquilo de mais precioso que Ele tem dentro de nós, dentro do homem. Consegue entender isso? Como é forte isso? Quando Deus sopra do ruach, Ele coloca mais uma vez aquilo de mais precioso que Ele tinha dentro de você. Muitas das vezes nós não damos conta disso. Muitas das vezes nós nos colocamos em situação de fracasso, de que somos fracos, de que somos pequenos. Pequenos nós somos realmente. Se nós não tivermos Deus na nossa vida, esse momento de pandemia aí está sendo para reflexão, igreja. Sim. Um vírus desse aí, que não tem nem tamanho, não dá nem para ver olho nu, é capaz de arrebentar com todo mundo, é capaz de parar o mundo. Se não for Deus na nossa vida para nos curar, para nos sustentar toda manhã. Olha aqui, ó, olha só o que Ele fez para nós, ó, colocou em nós. Só tem coisa boa dentro de você. Deus te criou perfeito. Amém. Só tem coisa boa. E aí vamos lá. Continuando aqui. Quando Deus estabeleceu os homens, lá os príncipes, para ir tomar posse da terra, Ele queria que os homens fossem e dominassem aquela região. Só que não se deve criar o que, igreja? Atalhos. Devemos fazer aquilo com que Deus nos ordena, Deus nos manda, sem atalhos. Nada na nossa vida virá fácil, virá rapidamente. Pode perceber que tudo aquilo que se vem rápido, vai rápido também. Daquilo que vem rápido, vai rápido. Ou seja, tinha que tomar posse, era um processo. E aí, vamos voltar aqui. A palavra Torá vem da raiz Tora. A palavra Torá tem uma raiz chamada Tora. A palavra Tora significa, melhor eu colocar aqui, né, para entender, deixa eu apagar aqui. Meu dedo está deixando a lousa mais branca que o apagador. Tora significa esquadrinhar, examinar. Deixa eu ver se tem mais um significado aqui. Esquadrinhar, examinar. Investigar. E olha só o que aparece aqui na palavra Torá. Espiar. Quando Deus entrega a Torá com a raiz Torá, significa esquadrinhar, examinar, investigar, espiar. O que Deus está pedindo de você? Tomar posse. Que você tome posse da palavra. Que você esquadrinhe a palavra de Deus, que você examine a palavra de Deus, que você investigue a palavra de Deus, mas que você também espie, tome.
posse dessa palavra. Esse ato que você tem de vir aqui no sábado pela manhã é um ato profético, é um ato de tomar posse da palavra. Glória a Deus. É um ato de vir e esquadrinhar a palavra de Deus. Já percebeu quanta gente lê a palavra de Deus e tira umas coisas totalmente fora de contexto, fora de nexo? Liga o nada com coisa nenhuma. Isso aqui que vocês estão fazendo, ó, é isso aqui, ó. Esquadrinhar, tomar posse, examinar, investigar. Tem que ser feito sempre, igreja. Quando for pegar a palavra de Deus para meditar nela, é isso aí, ó. Esquadrinhar, examinar, investigar, tomar posse. Amém? Amém. E o que nós aprendemos aqui? Tem que tomar posse de que maneira? Sem colocar atalhos, né? Passo a passo. Sem atalhos. Sem cortar caminho. Tomar posse todos os dias sem cortar caminho. O nosso defeito é sempre querer achar um jeito mais fácil de fazer as coisas. Pode reparar. Sempre que você está fazendo alguma coisa, você está sempre maquinando uma maneira mais fácil de fazer aquilo. Sempre buscando um jeito mais fácil de fazer aquilo. Mas com a palavra de Deus tem que tomar posse todo dia, passo a passo. Sem buscar cortar caminho. Em Números 13, 17 ao 20, diz o seguinte: Moshe enviou-os para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, instruindo-os: subam ao Negueb e sigam para as colinas. E vejam como é essa terra. Reparem também no povo que vive ali, se eles são fortes ou fracos, poucos ou muitos, e em que tipo de terra eles vivem, se é boa ou ruim, e em que tipo de cidades eles moram, abertas ou fortificadas. Vejam também se a terra é fértil ou improdutiva, ou se nela há mata ou não. Por fim, sejam audazes o suficiente para trazerem algumas das frutas da terra. Quando eles saíram, era a estação da colheita das primeiras uvas. Uma observação aí. E aí, Moisés envia os espias. Quando Moisés pede o fruto, nossa, meu Deus do céu, me merece. Já anotaram aqui? Posso pagar? Já. Quando Moisés ele pede o fruto, isso aí já nos traz uma lição. E muitas das vezes, nós estamos esperando colher o fruto de alguma coisa posteriormente. Mas na verdade você pode colher até o fruto antes. Um exemplo disso, o reino de Deus. Nós não estamos aqui buscando o reino dos céus, buscando o reino de Deus, mas é possível colher o fruto antes mesmo de entrar na terra prometida. É possível nós colhermos os frutos, vou colocar até assim, no plural, Verde. sem antes entrarmos na terra prometida. Colhe ele verde e espera amadurecer. Hã? Colhe ele verde e espera amadurecer. Também. Aqui, ó, quando nós vemos aqui que os frutos eram na estação das primeiras colheitas das uvas, ou seja, já estava pronto. Também é o reino de Deus aqui, ó. Os frutos do reino do Pai não estão prontos? Sim. Sim. O que você tem que fazer para colher no reino de Deus? Obedecer. Só obedecer. Não é só obedecer? Os frutos não estão aí? As bênçãos não virão e te alcançarão? Se você somente fizer o quê? Só obedecer. Tá aí. E aí, interessante é a igreja. Agora vamos lá, vamos voltar nos espias. Vamos voltar aqui nos espias. Dentre os espias, vou fazer um desenho aqui só de dois aqui para não tomar tempo.
Quem são esses dois? José e Caleb. É isso aí, tá vendo? Pegou? Só porque eles são vermelhinhos. Se tivesse desenhado de preto, vocês não iam saber quem era. Tinha 10 de preto, só 2 de vermelho. Dentre os espias, tinham Josué e Caleb. Só que um deles aqui, Josué, não chamava-se Josué. Um desses aqui, que é Josué, tinha outro nome. Era Oséias. Dá pra ver, gente? Está muito pequeno. Dá pra ver? Dá pra ver, né? Josué não chamava-se Josué antes desse acontecimento. Chamava-se Oséias. Oséias, no hebraico, Roshea, que tem o significado de Oséias, em hebraico, Roshea, significado salvação. Só que o que acontece aqui, para que eles fossem como espias, Moisés teve que mudar o nome de Oséias. Moisés teve que mudar o nome de Josué e acrescentou uma letrinha chamada Yud. E ao acrescentar essa letrinha chamada Yud, o nome de Roshea ficou Yehoshua. Ficou, então, de Oséias, significa Roshea, significa salvação, foi para Yehoshua, que foi traduzido como? Yehoshua tem o significado de Salvação de Deus. o Senhor que salva. Ou também assim se preferir, como gritaram aí Angélica e João. Yehoshua, Josué, significa o Senhor que salva. Ou a salvação vem de Deus. Interessante isso, mas vamos entender aqui o seguinte. Por que Moisés muda o nome de Oséias? E aqui também acontece algo muito interessante aqui com Caleb. Vocês vão entender. Quando Moisés acrescenta o Yud no nome de Oséias e fica Yehoshua, o Senhor que salva, por que ele fez isso? Foi separado? Hã? Foi separado já ali? Também. E aqui acontece algo muito interessante. Caleb, ele vai se colocar a orar dentro de Hebron. Hebron estava localizada já na terra dos... Como é o nome daqueles pessoal lá? Cananeu? Dos gigantes, dos cananeus. Então Caleb vai lá orar em Hebron, que era onde estavam enterrados os patriarcas. Ele vai lá e se coloca a orar lá. E Moisés muda o nome de Oséias de Roshea para Yehoshua. Por que ele faz isso? Pelo seguinte, o Rabino Rambam, Moisés Maimônides, num trabalho dele chamado Mishneh Torah, ele nos traz o seguinte, que o homem, sem sombra de dúvida, é reflexo do meio que ele vive. O homem, sem sombra de dúvidas, é um reflexo do meio que ele está inserido. O que aconteceu com os 10 espias? O que eles fizeram?
Moisés, ele troca o nome para Yehoshua, o que ele faz? Ele tira Josué daquele meio que ele estava vivendo. Caleb também, quando ele sai para orar em Hebron, ele está se descontaminando daquele meio que ele está inserido, para que eles não fossem influenciados pelos outros 10 espias. Consegue entender isso? Interessante? Quando eles se colocam fora daquele grupinho de 10, os 10 espias, estou parecendo um busca aqui, né? Na verdade eu não tenho 10 aqui. Quando eles se colocam para fora daqueles 10, eles estão se separando e se descontaminando da má influência dos outros 10. Igual a laranja. Tanto é, exatamente. Tanto é que são os únicos que vêm com a boa notícia. Vêm com as boas novas. Pode reparar, igreja. Vamos perguntar, vamos interagir comigo aqui. Aproveitar que tem irmãos de outra igreja. Eu acho que isso aqui só acontece na nossa. Mas muitas das vezes, quando se tem um irmão doente, enfermo espiritualmente, o que ele faz? A igreja cura ele ou ele contamina a igreja? Ele contamina a igreja. Ele contamina a igreja. Como que é um enfermo espiritualmente? Vamos usar o exemplo da Lashon Hara, que foi o que aconteceu aqui, com os 10 espias. Os 10 espias trazem as notícias ruins. Aqui na igreja, vamos usar um exemplo. Não sei se acontece na igreja de vocês lá, mas um irmão tem uma desavença com o pastor. Vou colocar o pastor aqui, a figura maior, né? Tem uma desavença com o pastor. O que essa pessoa faz? Ela começa... Eu não concordo com o pastor. Não gosto de gente que o pastor está fazendo isso. De repente, aquela pessoa que estava até bem começa a falar. É mesmo, né? Nunca tinha reparado nisso? Vou citar um exemplo aqui que eu já ouvi. Esse exemplo. Pô, pastor agora só fala de jiu-jitsu. Mano. Pastor agora tudo dele é jiu-jitsu. E aí se pega uma pessoa enferma, o que a pessoa vai falar? É mesmo, né? Que não é igreja de atleta não, meu. Nem todo mundo é atleta. Por que ele só fala de jiu-jitsu? Estou dando um exemplo. Da mesma forma foi, para não falar que eu estou perseguindo ninguém, quando o pastor estava no multinível. Quem se lembra da época do multinível? Nossa, o pastor só fala de barulho agora. O pastor só fala de barulho. Eu falo isso porque eu fui um desses, tá, igreja? Eu reconheço meu erro aqui. Já reconheci o meu, já pedi perdão a ele, pedi perdão para Deus. Então eu posso falar com propriedade, porque eu também já errei isso daí. Eu estava enfermo aqui, ó, a cruzinha daqui, ó. Estava enfermo. E da minha enfermidade eu fui contaminando mais um, fui contaminando mais um, fui contaminando mais um, foi mais um, foi mais um. E aí quase arrebentou-se a igreja do Evangelho novamente. Igual o coronavírus. Foi pegando um, foi para um, para outro, para outro, para outro, para outro. Quando foi ver, estava quase todo mundo beleléu. Mas como Deus está à frente desse ministério, com a mão forte Ele nos resgatou, nos purificou, nos santificou e hoje estamos uma bênção. Mas vamos usar esse exemplo. Pastor agora só fala de multinível, só fala de jiu-jitsu. Pastor agora só fala de peixe. Pastor agora só fala de peixe. Pode perceber que essas pessoas que estão enfermas sempre tem um motivo para reclamar? Não importa o que a pessoa faça, se está no multinível é porque está no multinível. Se fala de jiu-jitsu é porque fala de jiu-jitsu. Se está pescando agora é porque está pescando. Já reparou nisso? Estou usando o exemplo do pastor porque é a maior figura da igreja, mas poderia ser eu, poderia ser qualquer um de vocês. É que a gente já fala do pastor porque como é a figura maior, tem um peso espiritual maior. Uma coisa é um membro passar por você e não te dar a paz do Senhor.
A outra coisa é o pastor passar por você e não te dar a paz do Senhor. Já é motivo de você sair da igreja, como eu já vi muitas pessoas fazerem. Isso é complicado. E aí, quando eles se separam para trazer boas novas, os 10 espias que estavam aqui já fizeram o quê? Já inflamaram o povo. Trouxeram a seguinte notícia: ó, a terra lá é boa, porém, mas tem gigantes, tem fortificações, a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que não sei o que lá, e PPP, papapá, e começaram a inflamar o povo. É muito fácil para nós virmos aqui e julgarmos o povo, o povo hebreu, melhor dizendo. Mas imagina só você. Você tinha lá a sua vida normal, era um escravo, mas você tinha a sua vida normal, você tinha a sua casinha, você tinha o seu povo e tal, você tinha o seu, como é que eu posso dizer, sua rotina. E aí veio um doido falando que Deus vai libertar todo mundo, vamos embora com uma terra boa, sem assado, ninguém vai ser mais escravo, tal. Ah, acho que eu vou. Vamos aí. Aí foram embora. E aí eles começam a travessia do deserto. Começam as dificuldades. Vamos falar a verdade. Quem aqui gosta de enfrentar dificuldades? Ninguém gosta. Tanto é que nós temos um número muito pouco de pessoas que cursam faculdade. Por quê? Porque não é fácil. Temos um número muito pouco de pessoas que vão estudar qualquer curso que seja, porque não é fácil. Pode reparar que o número de pessoas que evoluem, tipo assim, vamos colocar, não desmerecendo ninguém, veja, presta atenção no que eu vou falar. Que elas querem sair de um estado para outro é muito pouco. O exemplo disso é encontro com Deus. No encontro com Deus, levamos mais ou menos 60 pessoas para passar. 30 homens, 30 mulheres, vamos arredondar aí, que geralmente é menos, mas vamos colocar redondamente 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, quantas pessoas são remanescentes que ficam de verdade? São 2, 3 pessoas. Por quê? Porque sair de um estado de escravo para um estado de liberto é difícil, é pesado. Requer o quê? Esforço. Requer uma dedicação sua. Sair de um estado que você está confortável para um outro estado que você vai ficar melhor, mas para chegar até lá você vai ter que passar por um deserto, é difícil. E aí você para pensar. Vamos lá. O povo estava aqui, certo? Chegaram os espias, eles já tinham visualizado tudo aquilo que Deus tinha feito. Porém, a terra tem gigantes. A terra vai ter que lutar para conquistar. Irmãos, imagina só, Deus já tinha feito diversas coisas com eles. Será que Deus não ia entregar essa terra? Ia. Mas só que aquilo, o povo já devia estar cansado de dificuldade. Imagina só, eles estavam acostumados a um ritmo egípcio e agora enfrentar um ritmo do Deus de Israel. Quebrando tudo aquilo que eles tinham aprendido. Porque Deus estava fazendo o quê? Estava descontaminando o povo. Deus estava ali através daquele processo tirando tudo aquilo que era sujeira do povo. Só que o povo ainda não tinha enxergado isso. Então, quando esses 10 espias aqui trazem as más notícias, logo o povo é contaminado por isso. E aí o povo começa a blasfemar contra a terra prometida. Só que essa palavra no original não é blasfemar. A palavra no hebraico é difamar. O povo começa a difamar a terra prometida. Só que se a terra é prometida, quem foi que prometeu? Deus. Então, quando o povo começa a difamar a terra, eles estão difamando o quê? Deus, falando que Deus não sabe trabalhar. E aí nós vamos ver mais adiante que Deus estabelece um juízo para aqueles 10 espias. Vai nos contar os sábios da Torá que os 10 espias que trouxeram as más notícias, que contaminaram o povo, que provocou a rebelião do povo, tiveram a sua língua crescida, cresceu 3 vezes
vezes mais o tamanho da língua, que não conseguia ficar dentro da boca, e da sua língua saíam bichos. Sabe aqueles bichinhos tipo de verme, aquele bichinho branco podre? Saía aquele bichinho da língua. Mas não. Imagina só, igreja. Aquela linguona assim, ó, aquele vermelho meio morto já, com um monte de bicho. Imagina o fedor, mano. Aqueles bichinhos, e os bichinhos caindo deixando rastro. Ó, aqui passou um dos espias que trouxe a má notícia. Ó. Passou por aqui, ó. Por que Deus fez isso com esses espias? Para demonstrar que não se deve difamar aquilo que Deus prometeu. Muitas das vezes a pessoa ora tanto, eu quero um emprego assim, eu quero um emprego, eu quero. Aí Deus vai e abençoa o abençoado com o emprego. Aí quando chega lá no emprego, as dificuldades começam. Aí o cara, não sai desse trampo. Esse trampo aqui não é pra mim não, mano. Aí começa a colocar um monte de empecilho. Eu acho engraçado, isso é uma visão que eu tenho, tá, igreja? Aí é cada um com o seu entendimento. Mas o cidadão ora para conseguir um emprego. Aí Deus vai e abre uma porta de emprego. Se você ora para Deus abrir um emprego, quem é que vai abrir a porta de emprego? É Deus, certo? Satanás tem algum poder sobre a sua vida? Não. Não. Então comece por aí. Se você ora para Deus te abençoar com um emprego, se você não está dando brecha, não está dando mancada, não tem por que Satanás atuar na sua vida. Aí Deus vai e abre uma porta de emprego para a pessoa. A pessoa está desempregada, passando um perrengue, aí Deus vai abrir uma porta de emprego. Aí o emprego é, vamos supor, segunda a sexta, recebe todos os benefícios, mas tem que trabalhar das 2 às 10 da noite, vamos pôr assim, das 2 às 11. Aí o cara pega e não vai. Ah, eu não vou não vai dar para ir para a igreja. Mano, você é doido? Acho que Deus olha assim e fala, esse cara é doido, mano. Porque ora tanto para eu abrir uma porta, e quando eu abro a porta, o cara não vai. Ah, eu vou orar para Deus para ver se é de Deus mesmo. Às vezes o Satanás coloca isso aí para tirar a gente da igreja, né, irmão? Que Satanás coloca nada na sua vida, irmão? Para. Quem tem poder de abrir porta e fechar porta é Deus. Quem abre porta onde não tem porta é Deus. Da mesma maneira, quem fecha é Deus. Aí o cara está passando um perrengue, não tem nada dentro de casa, passando um monte de dificuldade. Aí Deus abre uma porta de emprego, aí o cara fala, vou orar para Deus para ver se eu aceito. Não vou dar para ir para o culto. Ah, irmão, pelo amor de Deus, não dá um de louco não. Tem condição de ir para a igreja? Tem. Ah, não vou ir mais no culto de quarta e sexta. Vem sábado, vem domingo, vem acordar cedo para assistir a porção. Opção tem. Muitas das vezes os nossos olhos estão programados para ver o quê? Só as coisas ruins. E aí vamos entender aqui, ó. Quando os 12 espias chegam lá, já para finalizar. Os 12 espias chegam lá, e aí 10 vê as coisas ruins, 2 é coisa boa. Aí deixa eu perguntar. A terra que estava lá, o problema estava na terra ou nos espias? O problema estava nos espias. Muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não é por culpa dos terceiros, não é por culpa da terra, é por culpa nossa. São os nossos olhos que não nos deixam enxergar as coisas boas. Vou contar um pouco de mim. Quando eu era menor de idade, fiz uma prova, passei, fui trabalhar no Banco do Brasil como um jovem aprendiz. Só que, eu quando já entrei na igreja já não era pecinha boa. Então vocês imaginam eu sem uma instrução, uma orientação. Já não era coisa flor que se cheira. Então cheguei no Banco do Brasil com a visão totalmente que eu ia fazer uma coisa, fiz outra, também teve um pouquinho da má vontade do pessoal lá, mas o principal era quem? Era eu. Quem tinha que mostrar a diferença era eu, não era ele. Só que falta de maturidade, falta de tudo,
Acabei entrando, não aproveitei a oportunidade. Apesar que o Banco do Brasil é concursado, mas eu tinha contato com diversos empresários lá, que tinham conta jurídica. Então poderia ter saído de lá bem encaminhado, trabalhando em outra empresa já. Só que fica atenção, querendo cortar caminho. Meu plano de vida era, quando eu estava na escola, vou terminar o ensino médio, vou pegar o caminho do meu pai, vou sumir no mundo e vou fazer isso. Só que aí, sempre jogando areia. Meu pai vinha jogar areia. Não, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Só que se era um desejo meu, o que eu deveria ter feito? Deveria ter seguido em frente. Mas não, aí fui pro banco. Fui pro banco, chegou lá, não é isso que eu quero na minha vida não. Estou fazendo nada, acho que eu vou me alistar no exército. Vou chegar lá, vou entrar, nunca mais eu vou ter que procurar emprego na vida, vou seguir carreira pro resto da vida. Sabe de nada, inocente. Aí entrei no exército. Me alistei, fiz todos os exames lá, passei e tal. Entrei pro exército. Não estava na igreja ainda, então não era uma pecinha muito boa. Não era muito fácil de se lidar. Até hoje, às vezes, eu não sou na igreja. Pode falar a verdade. Eu sei que eu sou chatão, mas eu vou melhorar. Não fiz. Vou melhorar, vocês vão ver. Até Jesus voltar, melhor. Aí, entrei no exército. Chegou lá, quando a gente entrou para dentro do exército, o cara falou: vocês que entraram achando que vão seguir carreira pro resto da vida, tirem o cavaleiro da chuva de vocês. Eu falei: tá de brincadeira comigo. Quem quer desistir? Quem quer sair? Não. Aí eu, opa! Abaixa essa mão, seu animal! Quem quer sair? Quem quer desistir? Não quer mais para você, eu vou dar um jeito. Aí eu de novo, opa! Abaixa essa mão, seu animal! Me lasquei. Aí pensa, 1 ano tomando banho gelado, na época que a gente entrava lá, tem 2 épocas de entrada, uma em março e outra em agosto. Eu entrei logo em agosto, mês do meu aniversário. Pensa, ó, tinha tudo na mão. Minha mãe levava café na minha mão, almoço, ela colocava no meu prato. Era tudo na mão. Acabou. Rapaz, quando eu entrei no exército, meu irmão, acostumado a tomar banho de 20 minutos, banho quentinho. Nunca mais. Na hora que eu entrei lá, 82 recrutas, 5 chuveiros na água gelada. Irmão, um entra e se molha, o outro já está esperando. Você pula para o lado, passa sabão nas partes, o outro está se molhando. Quando o outro sai, você vem, se enxaga e tchau. Na água gelada, em agosto, irmão, é calor ou é frio em agosto? Frio. Meu irmão do céu, foi 1 ano tomando banho na água gelada. Você não está entendendo, não. Aí fui para a fila da comida lá, na hora de comer. Você pensa que você vai entrar no exército, você vai mandar, né? Aquela refeição balanceada e tal, para deixar os caras fortes. Era 2 tipos de mistura, um dia sim, um dia não. Quando não era um frango mal cozido, era uma carne moída mal feita. Chega a ver aquele vermelhinho da carne crua. Um arroz mais duro que pedra. Irmão, o negócio era cruel. Eu chegava lá e falava: meu, vou pedir pouca comida, que é para eu demorar menos para comer. Aí entrava os 82 recrutas, pegava comida. Só podia comer quando o último se servisse. Aí chegou na minha vez: irmão, coloca pouca comida aqui. É o quê? Pouca comida. O cara colocou um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Mas na hora que chegou na farofa, irmão, ele deu uma empulhada assim na colher. Aí deu uma tapada assim no prato que foi lotado de farofa. Então vai vendo. E aí eu comecei a enxergar só esse tipo de coisa. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Continuei indo. Aí eu comecei a blasfemar daquele lugar. Só que mesmo sem antes ir para a igreja, eu sempre tive um contatinho assim com Deus de estar orando, sempre estar buscando. Só não tinha o caminho certo ainda. E eu orei tanto para Deus para eu entrar no exército, todo dia eu pedia para Deus. Todo dia. Quero entrar. Quando eu entrei, quero sair. E aí, igreja, passou-se esse 1 ano, eu tinha a opção de continuar ou de ir embora. Aí eu pedi para ir embora, apareceu outra oportunidade, acabei ficando mais um pouquinho. Fiquei 2 anos e 7 meses lá.
Só que tiveram pessoas que também entraram na mesma época que eu, só que lá dentro do exército elas prosperaram. Uns prestaram concurso, viraram sargento, outros prestaram uma prova lá dentro, viraram cabo. E eu, por ter os olhos olhando só aquilo que é mal, entrei soldado, saí soldado. Mas o defeito estava no exército ou estava em mim? Estava em mim. Aqui, o meu defeito estava nos espias ou na terra? Nos espias. Igreja, às vezes nós temos que parar para analisar com quem a gente anda. Sabia disso? Às vezes temos que parar para analisar com quem a gente anda e com quem nós estamos, e para quem nós estamos dando ouvidos. É uma lição muito importante dessa porção de hoje. Glória a Deus. No meio de 12, 2 trouxeram boas notícias. Mas o povo ouviu o quê? Os 10. Eu não sou matemático, não sou formado em nada. Mas é a mesma coisa que está acontecendo hoje. Vamos usar o exemplo aí do coronavírus, Covid-19. Da última vez que eu prestei atenção nos números que o jornal apresentou, se eu não me engano, tinham 600 mil infectados, 300 mil tinham sido curados, os outros 300 estavam em fase de, como é que se diz, de isolamento, e dentro desses 300 mil, tinham quantos mil mortos já tinham? Em São Paulo está em 10.600 no estado de São Paulo. Só no estado, né? Mas no geral no Brasil, 30 mil mortos mais ou menos. Acho que era. Sei que nós estamos na casa, acho que já passou dos 30 mil mortos já. 40 e poucos mil. Só que se você parar para analisar, gente. Só uma análise rápida. O nosso país, o Brasil, é um país pequeno ou um país grande? Um país de dimensões continental. Um país de dimensão continental. Então, quando os caras fazem um comparativo entre Brasil e Itália, é um comparativo plausível? Não. 10 Itália. No Brasil cabem umas 10 Itálias, exatamente. Quantas Franças cabem dentro do Brasil? Acho que o tamanho da França é o tamanho de São Paulo. Então você consegue entender como que, dependendo da maneira que se chega a notícia, se causa alarde no povo? Se eles tivessem falado, ó, o negócio é o seguinte, tem gigante lá, mas a gente vai vencer, queria ver, a história era outra. Todo mundo tinha entrado. Por culpa desses 10, a caminhada durou muito mais. Aquela geração inteira morreu e não viu a terra prometida. Se eles tivessem tomado posse da terra, não precisavam, né? Se eles estivessem lá atrás, nem precisavam mandar espia, porque a vontade de mandar espia não era de Deus, era do povo. Era deles. Se eles lá atrás não tivessem nem mandado espia, não, Deus que mandou, se já tivesse todo cheio de fé, não, Deus que mandou, vamos para frente. Vambora. Não para não, vamos embora. Tinha chegado. Já tinham chegado, a história era outra. Mas aí foram desconfiar, foram ver, e aí trouxeram uma notícia, contaminou o povo, rebelião. Dessa rebelião, aquele povo, aquela geração não viu nada. Consegue entender isso? Por isso é muito importante nós analisarmos com quem a gente anda. Com quem a gente anda. Deixa eu só ver aqui para finalizar. Olha só no verso 30, capítulo 13. Caleb silenciou o povo à volta de Moshe e disse: devemos subir de imediato e tomar posse dela. Não há dúvida de que podemos conquistá-la. No entanto, os homens que foram com ele disseram: não podemos atacar esse povo, porque eles são mais fortes que nós. E eles espalharam um relato negativo a respeito da terra, de que haviam feito reconhecimento para o povo de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a fim de espioná-la é uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá são gigantes. Vimos os nefilim, os descendentes de Anak, procedentes dos nefilim. Nós nos sentíamos como gafanhotos comparados a eles, e tínhamos também essa aparência para eles. Ou seja,
Eles enxergaram aquele povo como pequenos e engrandeceram aquele povo. Esqueceram de quem tinha sustentado eles todos os dias. É maior que tudo. Que é maior que tudo e que todos. Muitas das vezes na nossa vida, nós temos um problema pequeno. Mas os nossos olhos tornam esse problema grande. Analisando esses 10 que não obedeceram e blasfemaram, né? Nenhum ganhou salvação. E como ali está, que Oséias é a salvação, né? Que mudou para Jesus, o Senhor te salva. Então, os dois foram salvos, né? Tipo, a tribo deles. Os dois mudaram a história da tribo, exatamente. Através da tribo de Caleb, quem que vem? Quem que vem através da tribo de Caleb? Yeshua. A tribo de Caleb vem Davi. Não perdi a do Josué. Certeza? Estou confundindo? É da tribo de Levi, é da tribo de Peraí que eu vou olhar aqui. Josué é da tribo de Judá. Peraí. Efraim. Caleb, gente. Não, Josué. Da tribo de Yehudá, Caleb. É? É mesmo, né? Tá no 13, né? 13, versículo 6, não é isso? É verdade. Da tribo de Judá, Caleb. Caleb, não é isso? É isso mesmo. Isso aí. Não, você fez certinho, é isso aí. Eu gosto assim, igreja, sabia? Quando uma pessoa erra, mas erra com convicção, erra sem medo de errar. Aqui ninguém está aqui para julgar ninguém. Aqui nós estamos para aprender. Se ela tivesse certo e eu tivesse errado, e ela não falar nada, vocês iam aprender errado e quem ia pagar o preço era eu. Aí daqui ele quer acrescentar, eu te arrumo, eu não te da minha palavra. Imagina eu trocando uma tribo inteira. Quem não erra não acerta. Já era. Tava na água, irmão. A glória a Deus pela sua vida, hein? É isso aí. Se tem alguma coisa que vocês acham que está errada, igreja, tem que observar mesmo. Aqui é o lugar para isso. Agora, no meio do culto de uma palavra, aí já fica mais difícil, né? Sei lá, implicar o cara, porque até o cara recuperar de onde ele parou. Aí, vamos supor, o cara fala uma groselha aí. Falou uma groselha. Nada que tem nada a ver. Você chega na pessoa e fala, você não falou errado assim, sabe? Se a pessoa tiver a humildade de te ouvir, reconhecer o erro, ela vai e conserta antes de acabar o filtro. Tá entendendo? Que nem aqui, ó. Opa, vamos investigar. Aqui é o lugar para isso. Investigando está aqui, ó. Da tribo de Caleb, que foi orar lá no túmulo dos patriarcas. Quem que vem depois? Davi. Quem é o leão da tribo de Judá? Yeshua, nosso remidor e salvador. Amém? Glória a Deus. Amém. Deu para aprender nessa manhã? Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos colocar de pé. Acabando aí com 10 minutinhos. Para a prova chegar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Isso aí, meu eterno. Barulho Hashem. Caleb? Caleb. Tem. Caleb. Eu vou pesquisar para você e te trago depois, tá bom? Isso aí, importante essa observação. Caleb. Bom, vamos para casa então. Estenda suas mãos assim. Querido Deus eterno Pai, em nome de Yeshua, o nosso Messias, queremos agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade, por esse presente, por esse privilégio que é o sábado, Pai. Esse sábado na Tua presença, esse sábado que já iniciamos, Pai, aprendendo a Tua santa e gloriosa Torá, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, tocar no nosso intelecto, Deus.
nós venhamos aprender e guardar a sua palavra dentro do nosso coração, Pai. Nós possamos não só ser ouvintes, Deus, mas sermos praticantes da tua palavra, Pai. Que a tua palavra venha nos ensinar, Pai. Que a tua palavra venha nos colocar no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos, ó Deus. Nós não queremos ser melhores do que ninguém, Pai. Mas queremos aprender contigo, Deus. Queremos aprender a tua palavra. Queremos nos tornar melhores, Pai, a cada dia, Senhor. Por isso, toma esse lugar, toma nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Nos separa, Pai, que nós possamos fazer como essas pessoas fizeram, nos separar, Pai, nos descontaminar, para sermos pessoas para trazer boas notícias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma nossas vidas em tuas mãos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê. Shalom. Shalom. Está terminado.